Olá, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais uma temporada do podcast Cuidado do Alto. Que saudade eu tava de vocês aqui. Esse espaço é para você que quer crescer, mas sem desespero, sem sobrecarregar, sem adoecer, que deseja se tornar uma mulher mais parecida com Jesus. Aqui a gente acredita que é possível se desenvolver, se cuidar e florescer. Tudo isso debaixo do cuidado que vem do alto. E nessa nova temporada, vamos caminhar juntas por algo que pode transformar o seu dia a dia. As características de Jesus. Porque quanto mais conhecemos a Ele, mais aprendemos a ser quem realmente fomos criadas para ser. Essa temporada teve como inspiração o livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus. E nós vamos passar por 30 características dele. Hoje a gente começa por uma característica que parece simples, mas muda tudo e você vai ver como aplicá-la na sua realidade. Hoje vamos aprender e lembrar que Jesus é acessível. E talvez você nunca tenha percebido o quanto isso impacta sua rotina, sua forma de orar, sua forma de cuidar de si e de se relacionar com os outros. Quando a gente pensa em Deus, muitas vezes vem à mente um trono, um céu distante, talvez em algum momento pareça algo meio inatingível. Mas Jesus se fez carne. Ele andou com a gente. E ele não escolheu só os certinhos ou perfeitos. Ele conversava com gente improvável. Ouvia quem ninguém ouvia. Parava no meio da pressa da multidão para olhar nos olhos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz João. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, diz Tiago. Como Jesus agiria hoje? Ele te olharia nos olhos. Sabe quando ninguém percebe que você está cansada? Jesus perceberia. Ele olharia nos seus olhos e diria: eu vejo você. E Deus quer que nós tenhamos também esse olhar de Jesus, para perceber quando as pessoas estão cansadas, perceber a necessidade das pessoas. Jesus não teria uma agenda impossível. Já parou para pensar que Jesus não era guiado por pressa? Ele não tinha um desespero de alcançar o maior número de pessoas. Ele não estava desesperado que impedisse ele de parar no meio da agenda dele e olhar para uma mulher que o tocou e ter um encontro com alguém. Ele era guiado não por pressa, não por números. Ele era guiado por propósito, por uma missão. Ele parava para uma conversa no meio do caminho, mesmo estando cercado por multidões, certamente lhe pressionando para que ele fosse para que ele curasse, para que ele abençoasse, para que ele restaurasse. E a gente, às vezes, mal consegue parar para ouvir nosso filho com atenção. Jesus, no nosso tempo, ele responderia com graça. Se Jesus usasse o WhatsApp, deixa eu te falar, tá preparada? Ele não deixaria ninguém no vácuo. Ele não te deixaria no vácuo. Ele te responderia com paciência, sem julgamento e com presença. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela tocou na orla do manto dele, no meio da multidão. E ele sentiu, percebeu, parou, ele olhou e ele a chamou de filha. Ele poderia muito bem estar: o que tu quer, mulher, atrapalhando meu propósito? Você não está vendo que eu tenho uma multidão aqui para dar conta?
O que tu quer me perturbando? Não. Ele parou, olhou e chamou de filha. Restaurou não só a saúde, mas a dignidade dela. Mas o que isso muda na nossa vida? Se Jesus é acessível, então, primeiro você não precisa se consertar para vir até Ele. Ele é acessível. Ele está disponível para te ouvir. Você não precisa vir a Ele esperar estar perfeita, correta, para vir até Ele. Você pode conversar com Ele enquanto lava a louça, estende a roupa ou dirige. Você não precisa de todo um evento para acessá-lo. Você não precisa de um momento perfeito, da casa está em silêncio, quando os filhos estão dormindo, para abrir sua Bíblia, colocar um louvor para tocar. Você só precisa de um coração presente. E se você quer ser mais parecida com Ele, sendo acessível, uma vez que Ele é acessível, nós queremos ser como Ele também. E como nós estamos sendo acessíveis no nosso dia a dia? Será que nós estamos ouvindo as pessoas com presença de fato? Ou a gente está só, tá bom então. A gente pergunta, tá tudo bem, só por educação, porque no fundo a gente não quer saber da vida da pessoa, a gente não quer ouvir, nós não somos acessíveis e muitas vezes nós já comunicamos isso muito antes de abrir a boca. A forma como a gente está expressando, a gente está sempre com aquela expressão de cansaço, de ocupada, de essa pessoa que ela está tão acelerada, ela faz as coisas com tanta pressa, com tanta agonia, que Deus o livre interromper essa correria dela. Ou seja, você já está comunicando que você não é acessível. Que as pessoas têm, na verdade, talvez medo de te acessar, ou de te pedir ajuda, ou de te procurar. Porque sabem que você vive atolada na correria, fazendo mil coisas e não tendo tempo. Ou tá sempre olhando para o celular enquanto as pessoas falam. Será que você tem tido disponibilidade emocional ou vive ocupada demais também? Será que você está disponível e você mostra que é acessível para que as pessoas venham compartilhar as suas questões emocionais, as suas dores, as suas angústias? Ou você está tão preocupada com as suas próprias dores e angústias que não tem espaço para se importar e não permite, está com todas as suas portas fechadas, as pessoas olham e jamais vão pensar em você como possibilidade de compartilhar alguma questão emocional, porque você vive ocupada demais. Deus nos quer mulheres acessíveis. Deus se importa com pessoas. Deus veio para morrer, mandou seu filho para morrer por nós, por amor a pessoas. Será que nós estamos nos tratando com a mesma gentileza que Jesus nos trataria também? Às vezes a gente até consegue ser paciente com os outros, mas é muito mais difícil sermos pacientes com nós mesmos ou com quem está próximo de nós, com os da nossa casa. Com os de fora a gente tem paciência, fala manso, é mais tranquila. Com os de dentro a gente se sente mais confortável para chamar atenção, para gritar, para responder de forma grosseira. Nós estamos sendo acessíveis para os de casa também? Se queremos ser como Jesus, precisamos reaprender a estar presente de verdade. Talvez você tenha crescido com a sensação de que Deus
é exigente, distante, severo. Mas Jesus é o oposto disso. Ele é o Deus que se aproxima, que desce, que toca, que para, que olha nos seus olhos. E hoje, Ele te convida a viver assim também, presente, com o coração acessível a Ele e aos seus próximos. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça para socorro em tempo oportuno. Hebreus 4,16. Se esse episódio te tocou, compartilhe com uma amiga que também precisa se lembrar que Jesus está perto. E se você quiser me contar o que Deus falou com você hoje, manda um direct aqui pelo YouTube, no Instagram, enfim, no Spotify. Semana que vem a gente continua essa série linda, falando sobre outra característica do nosso Jesus. Ele é disponível. Vamos falar sobre isso no próximo episódio. Até lá, fica com Deus e se cuide com fé e gentileza.